Mas, pra gente não perder tempo, isso foi confirmado por uma pessoa chamada Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, agora, hoje, confirmou a existência da reunião. Tá? Então não vai dar pra bolsonaristas falar, isso é invenção, porque os bolsonaristas já estavam no Twitter negando, falaram que foi uma invenção. E não foi invenção, então vamos botar aqui o Flávio, a gente vai reagir ao que é o Flávio pra vocês entenderem o tamanho do problema. Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, nenhum crime, mas que né? todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas. No intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Então só para trazer esses dois pontos, presidente. Malandro vagabundo. Obrigado. Vagabundo. Flávio Bolsonaro, Flávio Wonka, o senhor é um vagabundo. Tem que ser que explicar muita coisa aí, Flávio. Porque ontem, inclusive, tá? Eu vou pedir o seguinte. Preciso que a produção entre em contato com o senhor Danilo Geber, que ele tem um trecho da live ontem, tá? Nesse trecho, o Marcos Duval denuncia que o próprio Flávio Bolsonaro é quem estava negociando com o Pacheco a trairagem na votação de ontem, tá? Então a coisa já começa muito complicada. Outra coisa, o senhor Daniel Silveira nos prints menciona o 01 como autor de uma determinada frase, tá? Existe sempre aquela discussão, porque às vezes falam que o Bolsonaro, o Jair, é o 01 ou que o Flávio é o 01. Tecnicamente, quando ele trata dos filhos, o Flávio Bolsonaro é sempre o 01, tá? Mas algumas pessoas interpretam como o Bolsonaro como 01. O lance é, aparentemente, ele estava falando, o Daniel Silveira, no caso, do Flávio. E depois ele cita, né, nem os filhos vão saber e tal, que era uma operação muito secreta, tá? O que eu acho? O Flávio tinha ciência, sim, disso aí. A família toda tinha ciência dessa operação. Essa era uma operação que era conduzida não apenas pelo Bolsonaro e não apenas pelo Daniel Silveira, mas por um núcleo golpista que estava próximo a Jair Bolsonaro, na verdade que atuava junto com o Jair Bolsonaro, e que já foi alertado por mim lá no Clube MBL. Então se você faz parte do Clube MBL, você já sabe disso há coisa de um mês, que a gente alertou isso há um mês. Eu inclusive fiz uma live interna no Clube MBL alertando isso, que foi uma informação que eu obtive com um grande jornalista brasileiro, que teve acesso a ela e depois que foi confirmada por outra jornalista bem grande, tá? Que, enfim, tá atrás disso pra fazer a matéria. Mas o que houve ali? Foi descoberto que havia um grupo que era liderado pelo senhor Augusto Heleno, do GSI, Hélio Negão, Daniel Silveira e Felipe G. Martins. Era esse quarteto, tá? Esse quarteto é quem estava tentando virar os militares ali, os generais, para um golpe de Estado. E eles estavam trabalhando nesse convencimento. Então havia esse grupo. O que o nosso querido... alguém viu? Eu já fiz vídeo aqui, por favor. Alguém confirmou, viu você falando disso, que eu já tratei desse assunto aqui, tá? Digite 1 se você já virou falando. Porque não quero dar uma de louco. Mas o que eu quero colocar pra vocês. Isto aqui já confirmou 2 pessoas atuando. Já foi confirmada a atuação do general Heleno nessa operação e já foi confirmada a atuação do Daniel Silveira. Então quem viu eu falando, quem tá no clube sabe que a gente já trouxe essa informação há muito tempo pro clube, é o mesmo clube, é a mesma turma, tá batendo os fatos. Assim como isso bate com a minuta do estado de defesa golpista do Anderson Torres. Os elementos estão aí, meus amigos. Não sou eu que estou inventando, não estou fazendo um exercício de criatividade, não é uma dedução nem muito complexa, não é nenhum grande exercício. O Renan tem nada. Isso aqui é assim, qualquer criança vai juntando os fatos, você tem uma linha narrativa temporal com os fatos batendo e com as argumentações jurídicas e fáticas se construindo para justificar o óbvio. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Foi tentar um golpe de Estado, foi tentar uma quartelada aqui no Brasil. E a coisa mais maluca é que uma quartelada pode ter sido evitada por um cara da SWAT. Marcos Duval.